Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa aula sobre conceitos e aplicação direta desses conceitos já no exercício aplicado para o traçado 4 que a gente tem no nosso AVA. Então, conceitos de quê? Nós vamos trabalhar os conceitos da curva circular simples, tá? Então, como que a gente projeta, como que a gente determina os elementos desta curva? Bom, a curva circular simples, como se fala, ela já é algo simples procedimento mais simples de ser realizado, tá? Em relação a uma curva com transição, composta com transição, tá? Então, quais são os elementos que compõem a nossa curva? Nós temos o ângulo de deflexão, tá? Nosso que é o resultado que a gente obtém lá da poligonal básica, certo? Nós temos o AC. O ângulo central, ele vai ser igual à deflexão, tá? Então, quando eu já calculo a deflexão, já tenho o meu ângulo central da curva. O que vai fazer com que essa curva seja mais ou menos circular, né? Que a circunferência seja maior? O raio. Então, quem determina o comprimento, o desenvolvimento dessa curva, o nosso D, é o raio, certo? Outro elemento da nossa curva é a tangente. A tangente é a parte da poligonal básica externa da curva, que liga o ponto de concordância, ou ponto de curva PC, com o ponto de interseção PI, que é locado no vértice da nossa poligonal. Ela é igualzinha do lado de cá, do PI até o PT. PT é a ponte de tangência, ou seja, PC é quando eu saio da tangente e entro na curva, PT é quando eu saio da curva e entro na tangente novamente, tá? Então, para o cálculo da tangente, nós sempre vamos utilizar o ângulo central dividido por 2, justamente porque ele é simétrico, tá? Dos dois lados da curva circular simples. Então, repetindo, I é igual a ângulo central. I ou delta, tá, meninos? Aqui é ou, não igual. Mesma coisa que referencia. Depois, um elemento que a gente utiliza para a locação da curva é o afastamento, que pode ser representado pela letra E maiúscula ou F minúscula de flecha, tá? O afastamento é do centro da nossa curva até o ponto de interseção, até o nosso vértice, tá? Nós temos também outros elementos de deflexão, como o grau de curva, a deflexão da corda, a deflexão por metro, tá? Esses elementos, eles estão relacionados a como que a gente vai locar esse trecho circular. Por quê? Gente, nós não temos um compasso gigantão que a gente vai lá na obra e traça a curva. Então, a partir dos dados de topografia, a partir da poligonal, a gente vai definir o quanto que a gente está desviando dela para ter o ponto curvo. Esses desvios, eles são anotados para cada estaca. Então, qual é o ângulo que eu estou me afastando, a deflexão da corda, né, com relação à tangente para a curva? É isso que os ângulos querem dizer, tá? Então, como que nós calculamos? Os elementos da curva, tangente e desenvolvimento, eles são calculados da seguinte maneira. Eles vão te dar os resultados, ambos os dois, né, em metros. Então, nós temos que a tangente externa, esse Tzão aqui, o T maiúsculo, né, ele vai ser igual o raio vezes a tangente, aí trigonometria, né, do ângulo central dividido por 2, que tá aqui, tá? Então, é raio vezes o nosso ângulo central vai dar a tangente. O AC, a gente vai entrar com ele em graus de geometria, trigonometria, não topográficos. Então, se nós estivermos com um ângulo topográfico, nós temos que transformá-lo para ângulos normais, vamos falar assim, tá? O desenvolvimento, que é o comprimento da nossa parte curva, ele será igual o ângulo central vezes o raio. Esse ângulo central, ele tem que ser em radianos. Então, a gente pode reescrever a equação como sendo ângulo central vezes π dividido por 180, que é a nossa transformação de ângulos para radiano, vezes o raio. Nossa resposta também dará em metros. Outros elementos que compõem
que a gente deve calcular são os pontos notáveis, o PC, o PI e o PT, assim como o PP, que é o ponto de partida, e o PF, que é o ponto final. Vamos colocar aqui. Então, um ponto final e um ponto de partida, tá? Então, quem é esses pontos notáveis? Eles são traduzidos através de estacas, números de estaca. Uma estaca, pessoal, ela sempre será de 20 metros. Então, a distância entre duas estacas consecutivas sempre será 20 metros, com exceção, que nós vamos ver mais adiante, de curvas que tem um raio muito pequeno e eu tenho que trabalhar com 5 e 10. Então, a gente vai trabalhar com estacas fracionárias, tá? Mas só no ponto curvo. No restante, uma estaca é igual a 20 metros, tá? Como que nós calculamos essas estacas? O ponto de partida, a estaca do nosso PP, será 0 mais 0,0 metro, porque eu não andei nada, então é a nossa estaca 0. Já a estaca do PC, se a gente estiver trabalhando num alinhamento que tenha mais do que uma curva, por exemplo, 2 curvas, como é o caso do nosso traçado 4, nós vamos ter o PC1, né, da primeira curva, igual o LAB, o comprimento entre PP e PI, menos a nossa tangente, que a gente vai calcular, menos a tangente, tá? Então, tá aqui, nosso dado. Já o PT1 vai ser o PC1 mais o desenvolvimento, tem a estaca do PT1. O PI1 vai ser quem? O nosso comprimento LAB, nosso comprimento do alinhamento, dividido por 20, tá? Temos a primeira estaca de vértice. Para o segundo, agora imagina a segunda curva continuando. Então, nós vamos ter, para calcular o PC2, que fazer o comprimento, deixa eu pegar a caneta correta aqui, vai ser o comprimento BC, né, LBC, menos a tangente de 1 e menos a tangente de 2, mais a estaca PT1, certo? Esse é o nosso PC2. O PT2 será quem? Será, de novo, o PC2 mais o desenvolvimento 2. O PC2 mais desenvolvimento 2, tá? E a estaca do ponto final, estaca do nosso PF, será quem? O nosso comprimento CD, LCD, menos a tangente 2 mais a estaca de PT2, tá? Assim, a gente define o nosso alinhamento. Faltou quem? A estaca de PI2. Se a gente teve que locar a estaca PI1, temos que locar a estaca PI2. Então, a PI2, ela vai ser quem? Ela pode ser feita de uma forma direta. Ela pode ser o PC2 mais a tangente 2, que ela é mais fácil de ser feita, né? O cálculo direto. Ou ela pode ser também... eu coloquei aqui, pessoal. Perdão pelo equívoco da professora de vocês. Tá aqui, eu já tinha falado da estaca da ponto de interseção 2. Mas ela pode ser reescrita, então, da seguinte forma. Vamos dar a segunda opção, que ela exige um pouquinho mais de cálculo. A gente pode calcular ela de duas maneiras. PI2, ela vai ser quase igual ao PC2, tá? Nós vamos só trabalhar da seguinte forma. Vai ser... Não, vamos deixar ela mais simples, não vou complicar a vida de vocês. Vamos aqui pelo PI2, PC2 mais T2 e achou ela de forma direta, que é só a gente vir pra cá somar esse comprimento de tangente. A outra tinha que fazer um monte de continha de menos, sabe? E uma soma. Mas vocês podem encontrar isso no livro de bibliografia do Churran Lee, né? Na apostila do ambiente, que ela mostra a segunda equação. Certo? Então, esses seriam os nossos elementos da curva. Os nossos cálculos para fazer a calcular os elementos da curva. A alocação da curva, pessoal, deixa eu ver, enquadrei.
A alocação da curva, ela precisa de mais alguns parâmetros, como o grau de curva, que é o nosso GC. O GC será igual a 2 arquisseno da corda dividido por 2 vezes o raio. Já vamos falar quem é a corda. A deflexão da curva circular para uma corda, então, a deflexão da corda vai ser meio do grau de curva, grau de curva. E a deflexão por metro vai ser a deflexão da corda dividido pela corda, tá? Isso são pra gente locar, como eu falei pra vocês, aqui, ó, do nosso formulário que está disponível no AVA, para nós locarmos cada corda corretamente, tá? Então, qual seria o grau de curva? O grau de curva é quando você, para corda, né? Você tem lá os 20 metros da corda, certo? Que é igual a uma estaca, por exemplo. E eu preciso saber o quanto que eu tô me desviando. Então, eu tenho o ângulo que ela vai formar, o grau de curva. E depois, aqui, nós temos a nossa deflexão, nosso desenho acontecendo, o ângulo de deflexão, tá? Então, seria isso que a gente considera para fazer o cálculo. Por favor, imprimam, tenham isso aqui em mão para vocês resolverem os exercícios, tá? Então, quem que são essas cordas que eu tanto tô falando para vocês aqui? A corda, como vocês viram aqui, é esse comprimento reto, né? Que é entre a estaca PC mais a estaca seguinte, né? Que a gente vai ter dentro da nossa curva. E nós temos um padrão a ser seguido. Ou seja, para o raio de curva R, nós temos para um certo raio, nós temos uma corda máxima, tá? Então, se a gente estiver trabalhando com um raio menor do que 100, a corda tem que ser de 5 metros. Se nós estivermos trabalhando com um raio entre 100 e 600, a corda deve ser de 10 metros. Agora, se o raio for maior que 600, a gente utiliza a corda de 20 metros, tá? O último elemento que nós podemos calcular para a locação, né, da nossa curva é o afastamento, tá? Que existe entre o PI e o centro da nossa curva. Então, esse afastamento ele pode ser dito como afastamento representado pela letra E maiúscula ou como flecha representada pela letra F minúscula, tá? Então, ele vai ser o raio vezes a secante do ângulo central dividido por 2 menos 1. Pessoal, a secante é o inverso do cosseno, ou seja, é 1 dividido por cosseno. Dessa forma, nós podemos reescrever a equação da seguinte maneira: raio vezes 1 dividido pelo cosseno do ângulo central dividido por 2 menos 1, tá? Então, a prática é vocês fazerem isso aqui primeiro, diminuir o 1 e